Eleições 2026. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Jair Bolsonaro 22 ou Lula da Silva 13? Deixe aqui nos comentários que é muito importante. Girão vai pedir o impeachment do Procurador-Geral da República. O senador apresentará o processo contra Paulo Gonet na próxima quarta-feira, dia 12. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Preste bem atenção nessa informação bombástica do jornalista perseguido aqui no Brasil, Paulo Figueiredo, trazendo uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Tô aqui vendo que a situação estava péssima e o Trump estava quebrando as pernas financeiras da esquerda, eis que surge o judiciário em resgate da esquerda. Vamos falar da quinta pauta do programa de hoje, porque nós já falamos de Alexandre, já falamos de Estados Unidos de certa forma, mas eu quero falarmos de um tópico muito tratado aqui no Paulo Figueiredo Show, que é USAID, né, o órgão do governo dos Estados Unidos, que envia ajuda financeira a programas em todo o mundo e quem financiou, inclusive, todas as iniciativas do Alexandre de Moraes para combate à desinformação, né, no TSE e companhia. Financiou Felipe Neto, financiaram o Sleeping Giants e um monte de gente. E hoje nós temos mais notícias da USAID, porém notícias não boas. Porque, vejam, quando o Trump assumiu a presidência, ele bloqueou quase 2 bilhões de dólares que seriam usados à ajuda internacional. E isso, obviamente, tocou horror em tudo que era ONG e projeto que recebia dinheiro americano. E eu já trouxe aqui vários exemplos do tipo de projeto que a USAID apoiava, como, por exemplo, 1,5 milhão, o Trump citou alguns desses projetos no State of the Union, né? Mas 1,5 milhão de dólares para promover diversidade, equidade e inclusão nos locais de trabalho e comunidades empresariais na Sérvia, 70 mil dólares para a produção de um musical D&E na Irlanda, 47 mil dólares para uma ópera transgênero na Colômbia, 32 mil dólares para história em quadrinhos transgênero no Peru. Ai, cara, tinha que ser no Peru, cara. Pô, podia ter sido em qualquer lugar. Caraca. Eu falo que eu me divirto fazendo esse programa, cara. 32 mil dólares para uma história em quadrinhos transgênero no Peru, 2 milhões de dólares para cirurgias de redesignação sexual e ativismo LGBT na Guatemala, e por aí vai. E se acompanha o Paulo Figueiredo Show, você já sabe que a esquerda utilizava justamente a USAID para financiar todas essas pautas esquerdistas no mundo, como essas que eu citei, mas são só um pingo num oceano de lacração. E a destruição desse império por parte do Trump está simplesmente implodindo a esquerda. Eu volto a dizer, inclusive, os combates à desinformação no Brasil. O Trump quebrou esse esquema de financiamento. Quebrou o esquema de financiamento da esquerda de tal maneira que nós tínhamos um bando de funcionário público vagabundo aqui nos Estados Unidos protestando no meio do dia contra o Trump e contra o Elon Musk por trazerem eficiência e transparência ao governo. Aliás, o fato de eles terem tempo de protestar em pleno horário de trabalho indica justamente que eles não estão trabalhando. A gente viu também os políticos mais poderosos do Partido Democrata fazendo discurso em frente à sede da USAID, dizendo que o Trump estava acabando com os Estados Unidos e por aí vai. A razão desse negócio todo é que esses caras simplesmente não sobrevivem se o dinheiro do contribuinte não for utilizado para criar o cabide de emprego deles. Recentemente teve o caso do Elon Musk, que criou uma diretiva em que todo funcionário público do governo dos Estados Unidos recebe um e-mail e tem que responder com 5 coisas que eles fizeram na semana. Bom, eu consigo fazer 5 coisas que eu fiz agora, hoje. Provavelmente vocês também. Mas qual foi a reação desse pessoal? Não, gritaria, choro, ranger de dente. Bom, se você não consegue dizer 5 coisas que você fez durante a semana do seu trabalho, talvez, só talvez, você não devesse estar empregado. Fala, pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua .com, que a situação estava péssima e o Trump estava quebrando as pernas financeiras da esquerda,
Eis que surge o judiciário em resgate da esquerda. E ontem a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o caso do bloqueio que o Trump fez dos recursos da USAID e, surpreendentemente, negou o pedido da administração Trump, obrigou o governo federal a liberar os 2 bilhões para pagar o que estava sendo prometido às ONGs, instituições e outras organizações. Ou seja, a Suprema Corte americana não só deu um presente para a pauta woke, quase que um convite para qualquer juiz aqui nos Estados Unidos comece a decidir também, que limita a autoridade do presidente sobre o poder executivo, que aqui nos Estados Unidos é muito grande, o presidente pode muito. E não foi uma decisão nem de longe unânime. O Samuel Alito, que é um dos melhores juízes da Suprema Corte, disse ter ficado chocado. As palavras do Samuel Alito: um único juiz de tribunal distrital que provavelmente não tem jurisdição tem o poder irrestrito de obrigar o governo dos Estados Unidos a desembolsar e provavelmente perder para sempre 2 bilhões de dólares do contribuinte? A resposta a essa pergunta deveria ser um enfático não. Mas a maioria dessa corte aparentemente pensa o contrário. Eu digo que não foi unânime porque foi um julgamento de 5-4. Lá são 9 juízes na Suprema Corte. Mas uma das indicadas pelo próprio Trump, a juíza Amy Coney Barrett, votou junto com juízes de esquerda para liderar, para negar o pedido do governo Trump. O caso ainda vai voltar para o Tribunal Distrital de primeira instância, para que o juiz especifique o que deve ser pago e quando que isso vai ocorrer, e isso dá ao governo a possibilidade ao governo Trump de enrolar, criar quizumbas o máximo possível. Porém, a questão aqui é que o sistema está contra-atacando, e eles estão contra-atacando justamente através do judiciário. E quantas vezes vocês já ouviram falar aqui sobre juristocracia, sobre as cortes decidindo lugar no lugar do povo, as cortes decidindo as coisas no lugar do povo. O Brasil talvez seja o maior exemplo disso, mas esse vírus é um vírus que também está presente nos Estados Unidos. E a esquerda precisa desesperadamente desse dinheiro. Sem o dinheiro da USAID, os manifestantes dos protestos começam a assumir, os checadores de fato desaparecem, os jornalistas das agências públicas da vida perdem os seus cabides de emprego. A esquerda inteira do planeta é financiada pelo USAID. Quando você bloqueia esses caras, você está implodindo o complexo industrial da censura, e é por isso que eles estão desesperados. E a Suprema Corte acaba de salvar esses vagabundos. Vamos ver se o Trump dá algum jeito. Mas pensem nisso como uma lei Rouanet à 10ª potência. Em grau infinitamente menor, acontece a mesma coisa. O Ministério da Cultura sustenta quantos vagabundos, um monte de esquema de esquerda, gente que jamais teria de emprego se não fosse esse dinheiro nosso pagando a eles. O bom da internet é que ela tem essa capacidade de resgatar vídeos que muitos gostariam que fossem eternamente esquecidos. Nessas últimas semanas nós tivemos aí a divulgação da denúncia mais mal feita na história da PGR brasileira, aquela construção fictícia para tentar colocar nas costas do Bolsonaro um atentado de golpe com senhorinhas de Bíblia na mão num domingo em prédio vazio, né? É vergonhoso, é risível, mas é isso que eles têm. Eles precisam de alguma coisa para impedir que Bolsonaro seja candidato no ano que vem. Afinal de contas, as pesquisas já mostram que ele venceria no primeiro e no segundo turno. E aí eles pegaram e fizeram essa perseguição, uma tortura, né, psicológica com Mauro Cid, que se tornou a coluna vertebral de toda a denúncia. Existem vários outros delatores, outros testemunhos, mas a coluna de tudo é Mauro Cid, que foi preso, aí sofreu aquela ameaça de prender pai, de prender a filha, de prender a esposa. Depois teve aquele áudio no momento que ele foi liberado, onde ele fala que tudo é uma farsa, é um teatro, eles já têm a decisão, eles só vão aceitar se ele falar o que eles querem ouvir. E aí quando sai a denúncia, que é essa denúncia da PGR, sai uma matéria onde a defesa do Mauro Cid diz isso aqui, ó. Defesa de Mauro Cid detona a denúncia de Goné sobre golpe. Delator afirma enxergar, aí ele fala, distância estelar entre fatos relatados por ele da colaboração e a história levada pelo chefe do PGR no Supremo. Ou seja, distância estelar entre o que o delator, né, ele não poderia nem ser, porque depois da tortura de tudo que veio à tona, tudo que ele falou tem que ser anulado, mas é uma distância estelar entre o que ele falou e o que está na denúncia. Ou seja, como ele não falou exatamente o que eles queriam ouvir, eles foram lá e decidiram escrever aquilo que eles gostariam de ter ouvido. Não adiantou nada. A Polícia Federal entregou ao PGR, e o PGR ainda fez uma manipulação e omitiu fatos e falas do Mauro Cid que poderiam se contrapor à narrativa que eles estavam construindo. É assim, é impressionante o atropelo, o abuso, a ilegalidade que envolveu a construção dessa denúncia. Aí, a internet resgatou esse vídeo aqui, ó.
que eu acho que vale a pena ouvir. Cara, eu vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado, o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi... Sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora ali. Ele, cara, realmente, ele sofreu muita tortura psicológica, né? Porra, mas quando é de palavra de golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Então, assim, isso faz parte dessa... O que o Mauro Cid falou e o que eles estão falando, escrevendo, como se tivesse vindo dele, não faz sentido, não aconteceu. Então nós já tivemos... Esse é o segundo áudio do cara. Sinceramente, é de dar dó. Eu sinto pena dele. O que ele deve ter passado. Imagina alguém lá e ameaçar prender sua filha. Você fala o que eu quero aí, me ajuda a prender aquela pessoa que eu não gosto, ou nós vamos ter que dar continuidade aí no inquérito, que você sabe, a justiça já é ilegal, nós prendemos quem nós queremos e a sua filha tá na minha mira. O que mais falta? Se eles usarem essa peça para prender Bolsonaro, eu vou te falar, cara, olha o que tá acontecendo na Romênia. A Romênia tá um caos, tá? A justiça de lá... a moda da nova ditadura. A neoditadura é justamente essa, não usar armas, mas entrar pela justiça. Colocar na justiça as peças fundamentais e deixar que a justiça cuide de instalar a ditadura. Aí vira uma ditadura institucional, a ditadura da instituição, não é da pessoa, né? Então, a ditadura é um vírus que muda, né? Que altera, e ele aprendeu a contornar todos os mecanismos que foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas para impedir que ditaduras acontecessem. O mecanismo desenvolveu. Ele reconheceu, esse aqui não tem como, então vamos por esse outro lado. E é isso que acontece. E aí nós temos um caso onde um cidadão é torturado, praticamente, psicologicamente, é ameaçado, é coagido para falar exatamente o que eles queriam. Como ele não falou exatamente o que eles queriam, eles escreveram como se tivessem ouvido de tal forma. Prende Bolsonaro. O que vai acontecer? O Brasil vai virar um caos. Isso pode ter certeza. A leitura que eu faço, o Brasil vai virar um caos. E desse caos ninguém sabe o que vai acontecer. Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia de hoje e me ajude a compartilhar. Girão vai pedir o impeachment do Procurador-Geral da República. O senador apresentará o processo contra Paulo Gonet na próxima quarta-feira, dia 12. O senador Eduardo Girão afirmou que apresentará um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Na próxima quarta-feira, dia 12, Girão alega que o documento apontará omissões, distorções na atuação de Paulo Gonet, além de violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Girão convidou os senadores a apoiarem o pedido e planejou uma coletiva de imprensa em frente à presidência do Senado. Em sua declaração, ele mencionou cenas dantescas ao se referir em um áudio vazado do coronel Mauro Cid, no qual Paulo Gonet fala com alguém próximo, indicando que já estava tudo combinado. Além do pedido de impeachment, Girão criticou os gastos do judiciário. Ele destacou a compra de gravatas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, por 384 cada, e aquisição de 50 iPhone 16 Pro Max para desembargadores, no total de 500 mil. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Há 3 anos atrás, eu estava aqui nos Estados Unidos à procura de uma cura para a minha calvície. Eu era totalmente careca e você vai ver as fotos aí. Eu consegui aqui nos Estados Unidos uma fórmula única e exclusiva e levei para o Brasil. Essa fórmula se chama NutriHair. Aqui tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Não adianta você ficar passando outras coisas no cabelo, jogando em cima da cabeça, não vai nascer. Escuta o que eu estou te falando, só o NutriHair no Brasil consegue fazer o seu cabelo voltar a crescer de verdade. É por isso que funciona, é por isso que tem um monte de gente que deixou de ser careca. Mais importante para você, não importa quanto tempo você está careca. Se você está careca há 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Não existe folículo morto. O que você tem que fazer é fazer um tratamento completo. E isso só o NutriHair consegue fazer para você.